Louvado seja Deus. A paz do Senhor para quem eu não dei a paz ainda nessa noite. Que o Senhor reine sobre os nossos corações. E que, como nós cantamos aqui nessa noite, as minhas mãos eu quero levantar. Eu quero levantar as minhas mãos e te adorar. Que a nossa motivação, como discípulos do Senhor, como o irmão Luiz disse aqui na oferta, o missionário Luiz, seja a motivação do nosso coração, ser um discípulo que agrada o coração de Deus. Que o nosso coração seja derramado como oferta viva no altar. O altar aí é onde você está, o altar na sua casa quando você fecha a tua porta no secreto, o altar quando você está no trânsito, o altar quando você está numa fila para pagar uma conta, no banco, no seu trabalho. Sempre lembrar onde nós derramamos o nosso coração, na presença do Senhor. Amém, queridos? Nós estamos... Vamos relembrar um pouquinho, né, de domingo. Daqui a pouco o tema vai ser projetado. Domingo a gente teve a ministração, o Senhor colocou em nosso coração, nós falamos sobre enraizados. Quem estava aqui? Amém, louvado seja Deus. Aí o pastor Beto, conversando comigo em casa, disse, nós vamos continuar naquilo que Deus está falando com a igreja. Você pode estar levando a palavra no domingo, dando uma continuidade naquilo que foi falado, porque a palavra está assentando no nosso coração. Falei, amém. Então, eis-me aqui. E a palavra que o Senhor nos deu no domingo passado, só para relembrar, o enraizados, para quem não estava, é para a gente abraçar a rocha com as nossas raízes. Abraçar o Senhor Jesus. Mas e depois que estamos enraizados? Pode projetar o tema. Estamos enraizando, abraçando a rocha. Nós precisamos ir mais profundo com Jesus. Nós não podemos nos contentar só em dar um abraço e não permanecer ali. Mas ir mais profundo, buscar mais da vida de Jesus e a ministração dessa noite, profundos. Buscar mais da essência de Jesus, da palavra dele e sair da superfície. Sair daquilo que está raso para nós e ter mais profundidade com o Mestre. E ser um discípulo, como o missionário Luiz disse aqui, um discípulo no profundo. Não um discípulo que volte atrás, que retrocede na fé, não. Mas um discípulo que avança cada vez mais para ficar perto de Jesus, para conhecer o caráter de Jesus e pisar exatamente onde Jesus pisou. E andar como Jesus andou, fazendo bem e crendo na vontade soberana do Pai. Nesse capítulo que nós vamos ler nessa noite, que é a palavra que o Senhor vai nos ministrar, Jesus ele vem falando com as pessoas. Hoje, nessa noite, nesse domingo, dia 19, em muitas igrejas estão acontecendo cultos. E Jesus está falando com muita gente. Basta a gente derramar o coração no altar e deixar com que Jesus fale. E Jesus, no seu ministério, ele vinha falando com pessoas o tempo todo. Porque se há uma coisa que Deus ama, e o Filho ama, e o Espírito Santo ama, são as almas. Jesus, então, vinha ensinando. E tinha muita gente seguindo ele, muita gente mesmo seguindo Jesus. E ouvindo os seus ensinos, Mas nesse episódio que nós vamos ler daqui a pouco, algumas pessoas que estavam na multidão, estavam ali sim ouvindo, como a gente está ouvindo aqui nessa noite e tantos outros domingos. Mas alguns decidem ficar até o fim. Alguns decidem ficar até o fim, outros não. Outros abandonam, viraram as costas, porque as raízes foram arrancadas pela dificuldade de ouvir e obedecer a palavra de Jesus. E nessa noite, a palavra que nós temos do Senhor é João 6. Jesus vem fazendo um discurso para quem está ali junto com ele. João 6, 66 ao 68. Nós vamos pegar um pedaço do discurso
mas se você puder ler em casa, João 6 inteiro, vai ministrar muito o teu coração. João 6, de 66 a 68. Então Jesus está ali discursando, falando as palavras de vida. E aí vem o texto. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Vou repetir a resposta. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Olha a profundidade disso. Que revelação no Espírito. Vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? Jesus perguntando. Não obrigando ninguém a ficar ali ouvindo, mas dando a liberdade. Pedro, sabendo do diamante que estava ali na sua frente, disse o quê? Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pai, essa palavra já apacenta o nosso coração nessa noite. Para onde iremos, Pai? Para onde correremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Se é o Senhor que consola quando estamos tristes. Se é o Senhor que nos alegra, Pai, quando estamos tristes. Se é o Senhor, Pai, que equilibra as nossas emoções quando tudo está desalinhado. Queremos, Pai, ficar onde tem as palavras de vida eterna. Queremos ouvir, Senhor, e te obedecer. Queremos ser profundos em Ti. Queremos, além de abraçar, Pai, além de estar pertinho, queremos absorver toda a Tua palavra. E essa palavra gerar vida em nós. Em nome de Jesus. Amém? Então, nesse capítulo 6, Jesus vem falando com as pessoas. Ele tinha realizado um milagre maravilhoso, que era a multiplicação dos pães. Depois ele tinha caminhado sobre as águas, e a multidão ia aumentando, e gente sendo abençoada, e milagres acontecendo, e um grande número de pessoas cada vez mais aumentava, seguindo Jesus. Só que nessa multidão tinha todos os tipos de pessoas. Diga comigo, todos os tipos de pessoas. Jesus não escolhia, vem você porque você tem um carro do ano, vem você porque você tem um bom salário, vem você porque eu gosto do jeito que você fala, vem você porque você é eloquente. Não, Jesus deixava que todos viessem acompanhá-lo. O evangelho é para todos. Todos os tipos de pessoas estavam ali, atrás de Jesus. Mas Jesus, ele começa um duro discurso. Ele começa explicando aos ouvintes qual era a missão dele aqui na terra, que ele iria para a cruz. Ele começa a falar tudo isso. Ele começa a dizer que ele era o pão vivo, que o povo tinha recebido, sim, o maná lá no deserto, que matava a fome física, mas que ele era o pão vivo que desceu. Imagina ouvindo isso, gente, de uma pessoa. Olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu e você tem que comer a minha carne e beber do meu sangue para você ter parte comigo. Pensa você ouvindo isso de uma pessoa. Você vai falar assim, tá doido? Virou canibal agora? Como que eu vou comer da sua carne e beber do seu sangue? E Jesus estava falando exatamente de coisas espirituais. E só quem era espiritual, naquele momento, poderia discernir o que Jesus estava falando. Jesus estava falando de ter parte com Ele na glória. Jesus estava falando da forma especial com a qual Ele morreria na cruz para trazer vida para mim e para você. Ele estava falando que eles passariam por provações também nesse discurso, mas para não ter medo, porque as aflições aqui são passageiras e momentâneas, que há um lugar reservado para nós na eternidade. Jesus estava falando disso para eles, e todos ali ouvindo.
Jesus estava falando que um discípulo que quer segui-lo realmente precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz para depois o seguir. Jesus estava falando que para ser discípulo de verdade não é a sua vontade que permanece nem prevalece, é a vontade do Pai. E ele dizendo essas coisas e o discurso foi endurecendo. O pão vivo que desceu do céu queria dar um alimento diferente para aquelas pessoas. Não só um alimento que saciasse a fome, mas que saciasse o espírito, a alma, no nome de Jesus. Que lindo! Jesus é maravilhoso. E depois desse longo e profundo e duro discurso, alguns seguidores resolvem olhar um para o outro. Falam, você vai encarar? Você vai querer ficar? Decidiram não ficar. Decidiram abandonar Jesus ali mesmo. Aí a multidão foi enxugando, diminuindo. Ali mesmo não quiseram permanecer. Abandonaram ele. Então Jesus olha para aquelas pessoas indo embora, depois de tudo que ele tem falado ali, conversado com as pessoas. Aí ele pergunta para os 12, que eram mais íntimos, mais próximos dele, que conhecia que ele era o Messias, que sabia que ele era a verdade revelada e que as dádivas do céu só seriam concedidas para nós se estivesse perto dele e crendo nele. Jesus olha para eles e diz, não quereis vós também retirar-vos? Quer dizer, vocês querem realmente ficar comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês realmente serão profundos nas minhas palavras? Lembram que tinham 12 ali ouvindo isso. Então Pedro, aquele ímpeto de Pedro, que vocês já sabem como Pedro era, de pular na frente, de fazer as coisas, né? Pedro vai dar aquela resposta, mas uma resposta com pergunta. Ele respondeu perguntando, para quem iremos nós? Para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não quero ir atrás da multidão. Eu não quero ir atrás de pessoas que só estão com Jesus por interesse. Eu quero ficar. Sem o Senhor, Pedro estava dizendo isso. Sem o Senhor Jesus, nós estamos perdidos, enfraquecidos, com raízes amolecidas. Para onde eu vou? Eu vou voltar para aquela vida lá atrás que não me saciava, nada preenchia o meu vazio existencial. Mas quando eu encontrei Jesus, quando você encontrou Jesus, quando você deu o passo até Ele, ou Ele deu o passo até você, tudo mudou. Tudo muda. Então Pedro estava dizendo isso e Pedro não estava com dúvida não, meus queridos. Pedro estava convicto na resposta. A resposta dele foi incisiva. Não há melhor lugar para estar do que ao seu lado, mestre. Não há melhor lugar, não há melhor pessoa para eu ouvir e me aconselhar. Nada, ninguém, nenhum lugar do planeta poderia trazer esperança para a alma de Pedro, nem para a minha alma e nem para a sua, senão com Jesus. Pensa hoje a sua vida sem Jesus. Eu não consigo mais imaginar minha vida sem Jesus. Pedro estava dizendo isso, que só Jesus traria a mudança que ele precisava, que só Jesus ia trazer fortalecimento para a sua vida, ia trazer direcionamento quando ele precisasse. Não tem dias que vocês estão sem direção? E você precisa ir para os pés de Jesus e clamar a direção divina. Pedro estava dizendo isso. Não há lugar melhor para eu estar, Senhor. Para minha alma se aquietar, para minha tristeza ir embora, para minha preocupação com amanhã ir embora. Só as palavras de Jesus, meus queridos, é que acalmam os transtornos da nossa alma. Muitas vezes nós estamos transtornados. Nós estamos transtornados, mas quando vem a palavra de Jesus, quando vem o pão vivo que desceu do céu, a atmosfera muda. E começa a trazer um equilíbrio, e começa a trazer uma paz, aqui ó, e a paz desce para o coração, e toda aquela ansiedade, aquela preocupação, vai embora. Sabe, Sandro, muitas vezes você pode estar preocupado com alguma coisa, até vem um vento forte, e você diz, Senhor, o que eu vou fazer? Lembra, Deus está com você na situação, Ele é Senhor do vento.
Ele é Senhor do vento. Ele é Senhor da tempestade. Ele é Senhor da bonança. Pedro tinha visto esse homem andar sobre as águas. Sobrenatural. Como é que ele não confiaria? Para onde eu vou, Senhor? Para onde eu vou? Eu estou perdido. Se eu voltar para minha vidinha lá atrás sem o Senhor. Não, eu quero ficar nesse discurso. Eu quero ficar na tua palavra. Eu quero ficar naquilo que o Senhor quer pregar para o meu coração. Não o que eu quero ouvir, mas aquilo que eu necessito ouvir. Sabe, no mundo tem muitos discursos de autoajuda, também tem profissionais muito bons nisso. Tem livros que ajudam pessoas, tem discursos filosóficos, mas eu vou te falar, eles não preenchem o vazio da alma. Você lê e aquilo não te transforma, só te traz mais cultura, mas não transforma. Isso para provar que o que transforma, o que muda, o que renova a nossa mente é só a palavra de Jesus. É só estando profundo nele, sendo cada vez mais profundo nele, é que a gente consegue preencher esse vazio. Pedro entendeu no seu espírito, e nessa noite, diga isso para o Senhor, eu também quero entender como Pedro. Pedro entendeu no seu espírito que a segurança que ele tinha, que o consolo que ele tinha nas horas turbulentas, que o conforto da alma só era possível na profundidade dos pés de Jesus. Só na profundidade. E profundidade não é só ouvir, porque ouvir pode sair por aqui. Mas a profundidade está em ouvir e colocar em prática. Todos os dias praticar a palavra do Senhor, os ensinos de Jesus. Isso é ser um discípulo profundo. Pedro percebeu o bem que Jesus fazia para ele. Olha como é gostoso aqui quando a gente está no louvor, está recebendo aquela brisa do céu, nas orações, nos clamores, na palavra. Muitas vezes tem momentos da palavra que a gente se irrita, porque aquela palavra está nos confrontando. Mas isso é muito bom quando nos irrita também, porque significa que algo dentro de mim está sendo quebrado para ser refeito. Significa que a palavra do Senhor está me moldando. Significa que a palavra do Senhor está me curando. Amém? E Pedro percebeu que as dificuldades da vida só conseguiria vencer essas necessidades se ele tivesse na caminhada com o Cristo. Se ele fosse atrás da multidão, ia ser mais um vazio no mundo. Mas com Jesus não, tudo era preenchido no coração dele. E nesse texto de João 6, em que a multidão está ali acompanhando Jesus, vocês vão ver claramente que há 3 grupos de ouvintes da palavra. Há 3 grupos muito claros. O primeiro grupo é chamado de grupo dos opositores. São os fariseus, os mestres da lei, os sabe-tudo, os teólogos da última geração. Esses eram críticos, zombadores, murmuradores. Eles estavam ali no grupo, sim, mas eles questionavam Jesus. Eles não estavam ali porque eles estavam interessados na palavra, não. Eles estavam interessados em confrontar, em discutir religião, como muitos, em se degladiar em rede social, brigando por causa do evangelho. Jesus não precisa de advogado. Ele é o advogado, é o juiz supremo. Então esse grupo aqui de opositores, até hoje ele existe. E tem uns que acham até que Jesus é uma teoria, que ele não é uma verdade, ele é só uma teoria. E querem discutir isso em faculdades, e querem mexer na cabeça dos nossos jovens, trazendo para eles que Jesus é uma teoria. Jesus não é uma teoria, Jesus é a vida, é o caminho, é a verdade, é a ressurreição. Eles falavam assim para Jesus: esse aí não é o filho como é que é mesmo o nome dela? Maria. Não é o filho daquele um lá, do Zé, o carpinteiro? Ué, como é que esse moço pode estar dizendo que ele é o pão vivo? Está de brincadeira. Esses são os opositores.
Como pode ter descido do céu se eu vi ele andando esses dias mesmo ali na rua? Como que ele desceu do céu? E como que ele pode dizer que perdoa pecados? Isso é loucura. E começaram a perseguir Jesus. Ainda existe esse grupo. Mas na multidão também tinha um segundo grupo, o grupo dos espectadores. Aqueles que estão ali, sentindo o movimento, a unção está boa, o milagre está vindo, ou tem a profecia, olha o profeta liberando a chave do carro. Os espectadores, multidão sem compromisso, só queriam ver milagres, curas, benefícios próprios, posição social. Até hoje é assim. Queriam favorecimentos, eram interesseiros em arrancar algum benefício de Jesus. Lembra, gente, que eu disse que Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Ele tinha saciado a fome de muita gente. E tinha gente atrás de Jesus, achando que Jesus tinha que abrir uma padaria, uma panificadora, sei lá, alguma coisa desse nível, para dar pão para eles a hora que eles precisassem. Esses são os espectadores. Espectadores selecionam a parte da palavra que eles gostam de ouvir. Espectadores gostam somente de uma parte da palavra. Qual parte? Discurso de triunfo. Quando eleva o ego, parte que favorece em algum anseio da vida, parte que favorece em algo. E se isso não acontecer, começar a ouvir a palavra, o discurso está diferente, está duro de engolir o discurso de Jesus, o que eles fazem? Tchau, Jesus. Vou ficar aqui não, hein? Tchau, tchau. Vai embora. Vai embora. Se não forem atendidos, porque se comportam como clientes na casa de Deus. Esse é o grupo de espectadores. Mas existe um terceiro grupo. Diga, é nesse que eu estou, pastora, pelo amor de Deus. É nesse que eu estou. O grupo dos discípulos. Ui, chegou no meu. Vou profetizar. Chegou. Gente que fica até o fim. Gente que fica até o fim. Gente que ama Jesus. Ama Jesus. Que fica por amor, não por interesse. Sua palavra, a palavra de um discípulo é uma palavra de compromisso. Eu vou ficar aqui. Eu não vou retroceder. É uma palavra de obediência. O discípulo, esses são os adoradores do Cordeiro de Deus. E todas as vezes que os adoradores do Cordeiro começam a adorar, os céus de bronze dão lugar aos céus de Deus. Os céus se abrem, como nós cantamos aqui. As raízes de um discípulo profundo, gente, são raízes que vão lá na profundidade do Evangelho. Ele quer tudo do Evangelho. Ele não quer só a parte que fala, você vai ser bem-aventurado, abençoado, sim. Mas a palavra diz, se obedecer, se permanecer, se ficar. São aqueles que estavam dispostos a caminhar e não parar a caminhada, a cumprir o ID de Jesus. Ei. Aqui, ó. Eu já ia pregar no gogó mesmo, tá? É cumprir o ID de Jesus, que é para isso que nós fomos chamados. O que está na palavra de Deus? Ide e pregai o Evangelho para quem eu quero? A toda, batizando. Ei. Só que para o ID, a gente vem primeiro. Vem ser discípulo primeiro. Vinde primeiro, depois você vai. Discípulos estão dispostos a ouvir e obedecer. Grava isso. Ouvir
e obedecer às verdades de Jesus. Mas tinha um aqui que não. Dos 12, tinha um que não. Exceto Judas. Judas estava entre os 12. E ele, retrocedeu na missão. Esses discípulos profundos eram íntegros. Vou trocar aqui, gente. Vou pegar esse aqui. Testando, agora ficou bom. Esses integrantes, discípulos de Jesus, volta aqui comigo. Eles eram comprometidos com as direções de um mestre. Mas não era um mestre qualquer. Era o mestre Salvador. O Salvador estava ali, falando com eles. Discípulos sabem para onde estão caminhando, meus queridos. Caminham para a vida eterna. E a palavra diz que vida eterna é conhecer a Cristo. Por isso que nós temos que ser profundos. Discípulos entendem que a nossa vida não é só essa vida que o mundo passa para nós, que é dormir, comer, levantar, trabalhar, gastar, pagar contas e morrer. A vida de um cristão, de um discípulo verdadeiro, não se resume a só isso. Que se fosse só isso, a palavra diz que nós seríamos os mais miseráveis. É isso que a palavra usa. Nós estamos aqui porque nós temos uma missão. Nós estamos aqui porque nós temos um chamado, eu e você, como discípulos de Cristo. 1 Coríntios 15, 19 diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, como muitos aí esperam, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa vida como discípulos, já foi dito aqui nessa noite, é fazer a vontade do Pai. Jesus deixou isso muito claro no discurso. Você não vai ficar fazendo a tua vontade, porque a tua vontade não presta. A minha vontade não presta. Mas a vontade dele é boa. Gente, agradável. A nossa vida como discípulos é amar, servir e obedecer. Essa é a vida de um discípulo. Então, quem somos na multidão que está seguindo a Cristo? Nos tempos de hoje, que caminha com Cristo. Quem eu sou, quem você é. Nós não estamos no grupo dos opositores. Não estamos, gente. Nós não estamos no grupo dos espectadores. Mas nós estamos no grupo dos discípulos profundos. Discípulos que querem conhecer a Cristo. Só que eu posso alertar vocês para algo que Deus ministrou no meu coração sobre esses grupos de pessoas. Há um perigo. Viu o que aconteceu com Judas? Ele era discípulo. Se corrompeu e na caminhada ele mudou para outro grupo. Presta atenção nisso. Ele saiu do grupo de discípulos profundos, praticante da palavra, para ir para o grupo dos opositores. Porque quando ele resolve vender o Senhor Jesus por 30 moedinhas, o que ele está fazendo com Jesus? Vendendo, se opondo ao ensino de Jesus. E Nicodemos, que era um mestre da lei, que tinha lá suas dúvidas, como os outros mestres da lei também tinham dúvidas com Jesus. Esse começou a ver que Jesus ensinava diferente, que as palavras que Jesus ensinava traziam uma atmosfera diferente no coração dele. Esse saiu do grupo dos opositores e foi para o grupo
dos discípulos profundos que deixava tudo à noite para encontrar Jesus, porque ele queria ouvir o que Jesus tem. Somente Jesus, meus queridos, é que tem a palavra de vida eterna. Então, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E é a palavra de Jesus que transmite vida, vida no espírito, vida na alma, vida no físico. A palavra de Jesus é que traz vida para o nosso coração. A palavra de Jesus é que transmite a cor, a luz, a paz, a alegria e o principal de tudo, a salvação. A salvação. Nós estamos ainda, gente, num período que muitas pessoas precisam ser salvas. E é a igreja dos discípulos profundos que precisa ir até essas almas. Se estamos enraizados, se somos profundos em Cristo, por que nós estamos retendo a pregação do Evangelho aí fora? Jesus disse: vocês querem ir também? Vocês querem também me dar tchau? Olha, gente, confesso, Jesus foi bem corajoso, hein? Olhar para aquela multidão, falar isso, depois chamar os 12 e falar: vocês querem ir? Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele não estava preocupado com o número de pessoas que ficaria ali, mas ele estava preocupado com a fidelidade de quem ficaria com ele. Fidelidade está quase raro. Fidelidade em tudo. Quem ficaria com ele realmente sendo fiel até o fim. E depois do discurso duro de Jesus, que muitas pessoas foram embora, abandonaram, hoje não acontece a mesma coisa? Claro que acontece. Acontece sim. Hoje, muitos seguidores na multidão atrás de Jesus fazem a mesma coisa. Querem ver se não, ó? Se o discurso for mais duro, se a palavra me confrontar, eu abandono. Eu não vou mais ficar nessa igreja. Só me exorta. Só fala de arrependimento. Só fala de céu, inferno, cruz. Mas qual mensagem você quer, crente? Você que é crente. Você que é fiel a Deus. Qual é a mensagem de vida eterna? Até hoje as pessoas abandonam e diz assim: a palavra me exortou. Ah, essa palavra acho que não veio de Deus, não. A promessa não está se cumprindo na minha vida. Está demorando demais. Ah, o pastor Beto, pastor Adriano, ele pregou aquela mensagem lá porque ele sabia do meu problema. É muita responsabilidade pregar a palavra de Deus, meus amados. Nós somos especiais sim para o Senhor, mas eu creio na minha alma, no meu espírito, que um pastor fiel a Deus, decente, ele jamais vai usar um microfone para agredir pessoas e fazer uma pregação encomendada. Porque se eu estiver numa igreja em que isso acontece, eu vou dizer tchau para este lugar. Porque pastor e pregador, evangelista, não tem que fazer pregação encomendada ou para um para outro. Tem que fazer para o corpo de Cristo. Falar para o rebanho. E nessa noite, Deus está falando conosco. Ainda acontece isso. Tem muitas pessoas que não ficam até o fim com Jesus, porque acha que o discurso está duro demais. Quando a palavra corrige, porque a função da palavra de Deus também é corrigir, posiciona, o que é mais fácil? Fugir ou mudar a postura? Fugir, né? É mais fácil fugir, abandonar o barco, do que tratar a raiz, do que tratar a mazela, do que deixar a ferida ser exposta, falar: Senhor, me cura, eu sou isso aí.
Só isso que eu estou ouvindo nessa noite. Eu já fui muito, gente, confrontada com a palavra de Deus e até hoje sou. A palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça, que estraçalha a pedra. Sabe qual que é essa pedra? Faz tum-tum-tum aqui dentro. Essa é a pedra, o nosso coração. E a palavra, ela vem para isso. Então, muitas vezes a gente ouve e acha que é mais fácil abandonar do que tratar o problema, do que resolver. Eu, no começo da minha carreira de professora, eu fui para uma escola, eu estava bem sem experiência, zero, saindo do magistério. Eu fui para uma escola particular, lá na Gleba. E me deram a oportunidade desse trabalho, confiaram, né? Porque pegar uma estagiária, uma pessoa nova, não sei, arriscaram. E eu fui para esse lugar. E chegando lá, uma senhora chamada Dona Elza, que era a dona da escola, ela me recebeu. E ela não foi nada amigável. Ela já me recebeu falando como que tinha que ser o trabalho, como que as crianças tinham que ser tratadas e o quanto eu deveria fazer naquele lugar para que tivesse resultado. E ela chamava a gente para correção mesmo. Vem cá, o que você está fazendo? Ó, presta atenção, não é assim que trata a criança, é assim. E ela ia moldando a gente. Não é assim que alfabetiza. E ela era muito boa no que ela fazia. Só que as palavras dela eram firmes. E muitas pessoas pediam a conta. Saíam, não aguentavam. Eu fiquei com ela por 10 anos. Aprendendo, crescendo, levando bronca. Mas broncas que eram para o meu bem. Que me ajudaria futuramente em lugares mais difíceis que eu fui trabalhar. Porque depois que eu saí de lá, que eu tinha passado no concurso, eu fui para um lugar extremamente carente, um lugar que eu tive que reaprender a lidar com a situação, porque eu saí de um lugar que não tinha tantos problemas e fui para outro totalmente carente, cheio de problemas. Mas a bagagem que eu levei comigo, o discurso dela para mim, aquilo que ela me ensinou, eu sou muito grata. Muito grata mesmo. Dona Elza hoje está bem velhinha, bem velhinha. Mas ela ajudou muitas pessoas que quiseram ser ajudadas. Louva a Deus pela vida dela. Por tudo que ela me corrigiu, porque tinha reuniões que a gente saía chorando de lá, porque ela falava mesmo. Ela não escondia o que estava acontecendo. E é assim. Uns abandonam. Outros deixam tratar. Outros deixam o ensino descer. É difícil alguém agradecer a correção que recebeu, gente. Olha, obrigada, pastora, pastor, porque você me chamou e me corrigiu. Quase uma piada, né? Um conto de fadas. Obrigada, porque você me alertou sobre esse perigo. Não. Mas Provérbios 3:12 diz: o pai, nosso Deus, corrige ao filho que ama. Você não vai ver teu filho, tua filha colocar a mão no fogão, em cima do fogo, e vai dizer: filhinho, filhinho, tira a mãozinha daí. Não, você vai entrar mais enérgico. Olha, fogo queima. Fogo é perigoso. Você pode queimar sua mão, ter uma lesão. Você está fazendo isso por amor. Não quer que aquela criança se fira. A palavra de Jesus, meus amados, vou dizer para vocês, também é correção. Ela é correção, sim, mas é cheia de amor. E amor por quem? Amor por todas as pessoas que vivem de forma irresponsável e que não pensa nas consequências do que está fazendo. Então ele vem, corrige, mas também ama com a palavra, porque ele não quer que aquele irresponsável que está fazendo aquela coisa errada, que vai trazer um dano tremendo na casa dele, na vida dele, continue agindo de forma irresponsável e inconsequente. Gostava muito do profeta Amaro. O profeta Amaro faleceu agora na pandemia. Pastor Beto lembra dele. Quem lembra do profeta Amaro? Ele chegava no culto e ele falava: você é irresponsável. Falava assim. E profeta de verdade diz
o que é para ser dito. Discípulos profundos, eles permanecem, gente. E eles aceitam a correção da palavra, a correção no princípio. E aprendem. E uma vez, eu lido com a educação e é bem verdade isso. Uma vez que você aprendeu e não decorou, aprendeu, você jamais esquece. Por isso que nós precisamos aprender a palavra. Pedro, como discípulo, ele compreendeu que a fé dele, que sua fé estava alicerçada na palavra de Jesus. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? As palavras de Jesus até poderiam ser duras para Pedro, para quem estivesse lá, ou doces, como muitas vezes Jesus falou, palavras doces, mas eram palavras de vida eterna. E o apelo dessa noite, para nós que estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, é exatamente o tema que está projetado. Seja isso aqui, gente. Seja um discípulo profundo. Cada vez mais amor por Jesus. Cada vez mais paixão, fogo pela palavra dele. A palavra dele não é repetitiva. A palavra dele é curativa. Então o apelo que eu faço nessa noite, no poder do Espírito, é que a gente seja um discípulo da profundidade e que a gente nunca mude de grupo, permaneça nesse grupo até o fim, daqueles que vão até o fim. Quero orar com você, feche seus olhos. Pai, essa palavra, Pai, nos quebranta, nos molda. E eu quero orar nessa noite por profundidade em Deus. Eu quero orar, Pai, para que a gente nunca, Pai, vá atrás da multidão, mas que a gente fique aos teus pés. Nada na multidão, Pai, pode salvar, pode curar, pode libertar, mas aos teus pés, Senhor, há perdão, aos teus pés há cura, aos teus pés há revelação. É na profundidade contigo, Pai, que nós queremos estar. Essa igreja, Pai, as famílias, os homens deste lugar, as mulheres deste lugar, Pai, os jovens, os adolescentes, as crianças, os idosos, querem essa profundidade em Ti, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Queremos, Deus, nessa noite um coração de discípulo. Deus, um coração que não faz birra, mas um coração que recebe o Teu ensino, o Teu amor, o Teu cuidado, a exortação, a correção. Um coração ensinável, um coração tratável, um coração fiel. Que a fidelidade seja o solo do nosso coração. Pai, nessa noite, para onde iremos? Se é só o Senhor que tem as palavras de mudança. Nada, Pai, vai preencher aquilo que só o Senhor preenche. Jesus, Tu tens as palavras de vida eterna e o nosso coração queima por elas nessa noite. Ele diz para nossa alma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Filhinho, filhinha, eu sou também a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu digo para vocês nessa noite, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhinhas e elas me conhecem e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Digo para o teu coração, eu vou preparar um lugar lá na casa do papai para vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou para lá e eu voltarei e te buscarei. Eu sou, meus amados, a luz do mundo.
E quem me segue nunca, nunca, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E revelo para o teu coração: eis que cedo venho, já estou às portas, eu voltarei. E Romanos 8,18 fala da glória futura. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu quero te convidar a levantar nessa noite como discípulos profundos que conhecem as palavras de vida eterna e aplaudir o Senhor Jesus, aquele que tem as palavras de esperança, aquele que queima o nosso coração, aquele que muda a nossa história, aquele que revela o nosso caráter, aquele que cura o nosso caráter, aquele que ensina o caminho que nós devemos seguir. Esse, o que disse aqui, que Ele é a resposta para tudo que eu e você precisamos, em nome de Jesus. E que você receba essa palavra que vem dEle para o seu coração nessa noite. E a minha palavra pastoral é: vai mais profundo com Jesus, mais profundo com Jesus, porque os tempos que nós estamos vivendo vai pedir isso para nós, em nome de Jesus. Eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Amém. Glória a Deus, igreja. Palavra abençoada de Deus para os nossos corações. Nós não temos para onde correr. Para quem iremos nós? Só tem um que tem essas palavras de vida eterna. Estava ouvindo a ministração ali, pensando em Pedro. O Espírito Santo convenceu Pedro de que só tinha um caminho. Se Pedro tivesse ido atrás da multidão e abandonado Jesus, aquele simples pescador ao redor do mar da Galileia, que mal sabia pescar, muitas vezes ele ficava a noite inteira e não pegava nada. Ele escolheu a melhor parte, decidiu pelo melhor, pelo eterno. E hoje, 2000 anos depois, estamos falando de Pedro. Isso é legado, isso é vida eterna. Que os nossos filhos, netos, bisnetos, lá na frente se lembrem: houve uma pessoa, houve um avô, houve um bisavô, houve um tio, houve um pai, que ficou na palavra, que abençoou toda uma família, que através da fé dele toda a maldição sobre a família foi quebrada, que através dele nós aprendemos bons princípios, que através dele nós alcançamos a salvação, nós alcançamos a adoração, o amor eterno, o amor ao próximo, nos tornamos cidadãos dos bens e nos livramos de ciladas que o inimigo tentou plantar em nós. Só tu tens as palavras de vida eterna. Você recebe, meus queridos? Você recebe? Vamos deixar esse legado? Glória a Deus! Vamos pôr as mãos na posição de receber. Oh Deus! Senhor, gratidão mais uma vez, Pai. Nós não temos outra palavra para liberar quando nós estamos na Tua presença ouvindo uma palavra, Senhor, vinda do Teu coração. Obrigado, Senhor, nessa noite, por ter usado a vida da Tua filha para nos ensinar algo, Senhor, de enraizamento, Pai, algo de profundo que vai servir para nossas vidas nesse tempo tão difícil em que a humanidade se passa. Senhor, obrigado por nos escolher, mesmo nós não merecendo, Senhor. Muito obrigado por fazer morada em nossos corações, por ter nos escolhido, Senhor, como discípulos amados do Senhor. Não permita que nós retrocedemos, Pai, não permita. Espírito Santo, cuida de nós, Pai, nos proteja, nos guarda, Senhor, guarda a nossa família, guarda o nosso lar, guarde a nossa igreja, Senhor, nos livre de ciladas, nos livre das armadilhas sujas de Satanás, Pai querido. Acampe os seus anjos ao nosso redor, Senhor querido, porque sabemos que estaremos seguros debaixo da Tua potente mão, debaixo do Teu amor, da Tua graça e da Tua justiça, Senhor. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Eu tenho plena convicção que ninguém vai sair por aquela porta nessa noite da mesma maneira como ali adentrou. Obrigado, Espírito Santo, pela paz e esperança gerada em nossos corações nesta noite.
Obrigado pelo privilégio de te adorar, Pai, na beleza da tua santidade. Nos leve de volta para os nossos lares, Pai querido, com um coração grato. Que essa palavra ecoe em nossos corações. Nos dê uma noite de sono abençoada, Pai. E uma semana, Pai querido, cheio da tua presença, com as vitórias, Pai querido, e com os desafios vencidos, porque o Senhor é conosco, Pai querido. O Senhor que nos toma pela tua mão direita, nos guarde. É assim que nós oramos, Pai, te agradecendo, no nome santo de Jesus, aquele que vive e reina em os nossos corações. Amém, papai, obrigado e amém. Um forte aplauso ao nosso Deus.